Salve, salve, meus amigos, tudo bem com vocês? Estou aqui na casa do meu amigo Salim Lawande, grande Salim. Salim, mais uma vez, obrigado, prazer pela presença. estar contigo aqui novamente. Obrigado pelo convite. O cara, simplesmente, eu considero lendário, foi um cara que revolucionou aqui as noites maranhenses, famosa Boate Gênesis, está aqui um dos principais responsáveis por isso, né? E a gente sempre traz pessoas relevantes e importantes aqui para o cenário do entretenimento maranhense. Está aqui o Salim, gentilmente, grande honra. Tricolor, né? Diga-se tricolor também, uma honra recebê-lo aqui, e a gente quer apoiar muito esses projetos, né, que falam da história da nossa cidade, nossa cultura, de tudo que aconteceu aqui em São Luís. A gente quer estar presente e que dá o maior apoio para você. Cara, eu que agradeço mais uma vez, né? Estar aqui na casa do Salim, como eu falei, gentilmente me recebeu aqui. E eu tenho certeza, Salim, que muita gente já te conhece aí ao longo dos anos, né? Da noite maranhense. Não sei se todo mundo conhece a tua história, né? Como é que começou isso tudo? Se confunde um pouquinho, né? A história se confunde um pouquinho com a gênese. Mas eu estou há mais de 40 anos na Noite de São Luís. Eu comecei profissionalmente em 1982. Fui convidado para trabalhar numa casa noturna chamada Estúdio Ganfi. Estúdio Ganfi, que era um dos empresários Noel Figueiredo e Gilson Abreu, ficava ali onde funcionou a antiga 707. Ali onde foi aquele cine colossal, ali no São Francisco, né, que hoje virou uma loja de imóveis, alguma coisa assim, né? Ali tinha chamava Junior Center. Então eles montaram uma casa e foi a primeira casa que eu trabalhei profissionalmente. Antes disso, eu fazia festas, desfiles, aniversários. Eu e uma outra pessoa, a gente juntou o nosso equipamento e começamos a fazer festa de 15 anos, desfiles, eventos variados, nos clubes, nas residências, nas casas de eventos, nos hotéis. Sim. E assim que a gente começou. Isso foi lá nos idos de 78, 79. Eu tinha 14, 15 anos quando a gente fazia esse tipo de trabalho. Estava nascendo nessa época aí. 79. Chama de velho. Experiente. Aí eu e o Maurício Rodrigues dos Santos, hoje ele deve estar morando, acho que em Brasília. Esse ano era 79, 80. Nós começamos a ser chamados para fazer festas, eventos, desfiles, porque eu tinha um equipamento de som muito grande, ele também, e com esses dois equipamentos juntos a gente conseguia fazer eventos naquela época. Sim. Então a ideia veio daí. Mais tarde entrou o Ricardo Pacífico na sociedade. Nós montamos uma equipe de som, chamava RMS Disco Show. Então essa RMS, Ricardo, Maurício e Salim, fazia eventos na cidade, tudo assim. Quase todo DJ começou dessa forma, né? Fazendo festinhas e animando. E quando foi em 1982, os empresários Gilson Abreu e Noel Figueiredo montaram uma casa noturna no local que funcionou uma antiga discoteca chamada 707, lá no São Francisco. Então esse foi o primeiro empreendimento que nós trabalhamos profissionalmente. Foi nessa casa noturna chamada Estúdio Ganfi. Após o Estúdio Ganfi, a casa que foi de sucesso, embora os empresários não tivessem feito empreendimento para ganhar dinheiro, eles só queriam se divertir. Sim. E eu peguei o som que eu tinha na minha casa praticamente e coloquei lá nessa discoteca para montar, porque o som que eu tinha era bem profissional, bem grande, e acabei negociando com ele lá. O meu som ficou lá, deu para montar uma discoteca em São Luís, para você ter uma ideia, né? O equipamento que a gente tinha. Após isso veio um convite para a gente trabalhar, para nós inaugurarmos, no caso eu e o Ricardo Pacífico, inauguramos a boate Apocalipse, localizada no Hotel Vila Rica, lá no centro. Uma boate dentro de um hotel 5 estrelas, que o gerente na época, o Gaspar Zicari Neto, tinha a tradição de todo hotel que ele gerenciava da rede, ele montava uma boate. Então fomos convidados para a boate Apocalipse. Então em 1982 também inaugurou a boate Apocalipse no Hotel Vila Rica. Uma casa mais 5 estrelas, uma casa mais luxuosa, mais sofisticada, né? Excelente casa, e essa casa perdurou até mais ou menos 1986. Além dessa casa, nós inauguramos Estúdio Ganfi, Apocalipse, Caixa Alta em 1984, Flash Dance Danceteria, foi o primeiro empreendimento nosso, próprio. Eu, de novo, com o Ricardo Pacífico, lá no Casino Maranhense, inauguramos a primeira danceteria de São Luís.
chamava-se Flash Dance Danceteria, inaugurou em junho de 1984. Mais tarde, nós passamos essa casa para o pessoal do próprio clube e ela se tornou aquela Raio Laser. Sim. Aí foi o Rubinho Jones, nosso finado, saudoso, querido né? amigo, né? Rubinho Jones, que animava lá aquelas domingueiras lá no Casino Maranhense. Após isso, continuamos lá no Apocalipse. Eu passei quase 2 anos morando em Belém. Ricardo ficou aqui na Apocalipse, na Caixa Alta. Quando em 1986 nós inauguramos a Boate Gênesis. Nesse mesmo período, saímos da Apocalipse, deixamos uma parte da equipe que trabalhava com a gente lá e nos juntamos eu, Álvaro Carneiro, Ricardo Pacífico, para montar a Boate Gênesis em abril de 1986. Olha só, lendária Boate Gênesis, né? A Boate Gênesis ficou o quê? Até 2000, mais ou menos? A Boate Gênesis foi uma casa que ela ficou no auge, no topo das casas noturnas que são como a número 1, de 1986 até 1997. No final do ano de 1997, inaugurou uma casa aqui chamada Extravagância, Sim, que era inclusive de um ex-sócio nosso, que era o Álvaro Carneiro. Excelente. Então, a Extravagância ficou em primeiro lugar, uma casa nova, uma casa moderna, grande, projetada, né? Para ser uma casa noturna, o maior investimento que já houve aqui em São Luís, e a Gênesis ficou como a número 2. Sim. E nós somos juntos até o ano 2000, Extravagância e Gênesis, e em 2000 as duas fecharam. A Extravagância deixou de ser Extravagância, parece que mudou de nome. Estúdio 7. Né? Estúdio 7, né? E a Gênesis não, a Gênesis realmente fechou suas portas e nunca mais funcionou. O prédio ficou lá, ainda tentaram fazer uma casa noturna lá, fizeram uma reforma, mas uma casa que não durou nem um mês. Eu lembro. Nesse ínterim, tiveram outras casas, né? Sim, sim. Aqui em São Luís, né? Mas as mais importantes foram essas. Com certeza, eu lembro muito bem, né? Eu lembro, eu era moleque ali, eu cheguei aí algumas vezes, mas assim, desses 14 anos, né? Ela durou exatamente 14 anos e 7 meses, a Gênesis. Desses 14 anos e 7 meses, tem algum momento especial, assim, que você vai guardar com carinho? Claro que foram 14 anos, teve muita coisa que aconteceu, mas tem algum momento especial? Pô, esse dia aqui foi... Logo no primeiro ano, a casa já sofria essa concorrência lá do PH 83, sofria a concorrência da própria Caixa Alta, da Apocalipse. E com o ano, a casa nós paramos e fizemos uma reforma. Essa foi a primeira grande reforma que nós fizemos na casa. Nós pegamos um prédio cheio de problemas, um prédio muito precário, e fizemos uma grande reforma, colocando ar-condicionado central, entrando com um som mais profissional na casa. Em 1987 foi marcante essa reforma. Após isso, lá pelos idos, após isso nós continuamos fazendo grandes reformas na casa. A gente sempre estava trazendo o melhor equipamento que existia. Por exemplo, a Gênesis lançou telão aqui em São Luís, lançou iluminação inteligente, lançou iluminação com neon, lançamos tudo que havia de mais moderno no mundo, nós trazíamos para cá em termos de equipamento e sempre na vanguarda. Mas em 1993, salvo engano, nós inauguramos a pista de dança giratória da Casa do Clube. Esse foi o grande marco da noite aqui de São Luís, inclusive até uma campanha publicitária super interessante que a Ideia Propaganda preparou para a gente na época, foi dizendo assim: prepare-se, a noite de São Luís vai dar muitas voltas. Aí as pessoas não sabiam que muitas voltas, o que vai acontecer e tudo, e a Gênesis parada lá há uns 3 meses já, mais ou menos, todo mundo achando que não ia mais nem abrir, porque foi uma obra gigante, aquela obra da pista de dança, uma obra muito complexa, um protótipo, uma pista de dança que na América Latina nenhuma casa chegou a ter aqui, e nós trouxemos um projeto lá dos Estados Unidos, nós vimos essa casa noturna, uma casa chamada Manequins, no complexo Place Viagem, lá na Disney, no complexo da Disney, em Orlando, e nós trouxemos um esboço do que era, e colocamos aqui com os engenheiros que trabalhavam ali prestavam serviço para a Alumar, e estavam com uma empresa prestadora de serviço da Alumar, para Brasmonte, os engenheiros Michel e Juan Manuel Camba Lopes, foram os caras que pegaram, abraçaram esse projeto e tiveram que partir do zero, apenas com ideias, né? Sim. Tamanho da pista, e teria que mexer no prédio, era uma pista de 8 metros de diâmetro,
iluminada por baixo, com tampa de fibra de vidro. Também outro projeto que foi o meu ex-sogro, né, o senhor Ivan Vaz, que fez esse projeto da translúcido, da pista de dança, né, com uma fibra de vidro cristal, iluminada com neon embaixo. Então a pista que nós vimos lá originalmente nos Estados Unidos, ela só girava para um lado, uma velocidade constante, e o tampo era de madeira. A nossa girava para os dois lados, o tampo dela era translúcido, igual aquela do Zimbábue de sábado à noite, sendo, né, redonda. E com a velocidade controlada. Eu poderia regular aquela velocidade para ela rodar no tempo de uma música, ou mais rápido. Era uma coisa fantástica que ficou na mente das pessoas aqui em São Luís. E esse foi o marco da Boate Gênesis aqui. Foi a inauguração da pista de dança giratória. Pois é, e aproveitando, até vocês estão vendo o vídeo aí, a gente vai colocar o link aqui de um documentário da Boate Gênesis, né? Está no YouTube, vocês estão vendo aqui o link. Para vocês que não conhecem essa história, assim como o Salim está falando, vocês vão ver literalmente a história acontecer. Vocês estão vendo o link aqui, então vejam. E aproveitando aqui, falando da Gênesis, vai ter aniversário da Boate Gênesis, agora dia 3 de dezembro. Salim vai falar pra gente, porque é simplesmente um acontecimento aqui. Apesar da boate não existir mais, né, como era antes, mas tem as festas temáticas, né? Exato. E a galera vai em peso. Então, Salim, por favor, fala pra galera aí o que vai rolar dia 3 de dezembro. Apesar da Gênesis ter fechado lá no ano 2000, nós sempre fizemos festas temáticas, né, relembrando essa casa noturna. E desde 2016, nós começamos a comemorar o aniversário da casa da Gênesis. Então, em 2016, nós fizemos 30 anos. A Gênesis completaria 30 anos da sua inauguração, que foi em 86, para 2016, 30 anos. Estive lá. A partir daí, todos os anos a gente faz uma, duas, às vezes até 3 festas temáticas relembrando isso. Então, no dia 3 de dezembro, no Palácio Eventos, pela primeira vez no Palácio Eventos, lá no Araçagi, nós vamos fazer o aniversário da Gênesis, porque precisava de uma casa maior. Nós íamos fazendo umas casas de eventos menores, mas como o público é muito grande, nós resolvemos fazer uma casa maior, que atualmente a maior casa que tem aqui nesse padrão é a Palazzo. E vamos fazer lá no dia 3 e estamos trazendo uma grande novidade. A primeira festa em São Luís, que vai ser feita um set totalmente em vídeo. O DJ Marcelo Paes, amigo nosso lá de Belém, ele vai vindo trazendo todo um equipamento e todo um arsenal de todas as músicas que vão ser tocadas lá no set que ele vai fazer em vídeo. E isso tudo mixado. Caramba. Ou seja, ele vai mixar na mesma batida uma música com a outra e você vai ver lá no painel de LED ao mesmo tempo o vídeo. É mais um motivo para ninguém perder, porque eu sou curioso. Ninguém perder, porque vai ser uma coisa maravilhosa. E pela primeira vez em São Luís, nós vamos fazer uma festa com uma parte dela toda em vídeo. Olha só, eu sou muito curioso por natureza, cara. Já estou imaginando lá, então. Galera, não percam, vocês estão vendo aí, data, hora, local. Então vai ter muita coisa bacana. Fiquem ligados aqui nos nossos projetos, Território Maranhense, Casa dos Clássicos, vai rolar coisa bacana para vocês aí. E com certeza é um acontecimento, porque a Boate Gênesis virou uma marca, assim, sabe? Tantos anos já se passaram, mas está sempre ali na mente das pessoas. E não é interessante, Salim, até falando como público, né? Sim. Sempre estou por lá. Você vê pessoas de várias idades. Não é só aquela galera que conviveu, né? Não, tem muita jovem, bem jovem, né? Nós estamos percebendo agora um público bem mais jovem. São os jovens que gostam daquelas músicas, os pais ouviam aquelas músicas, né? Os irmãos mais velhos. Então eles gostam muito daquelas músicas dos anos 70, 80, 90. E eles vão lá realmente para curtir. Agora, voltando a falar da festa, da parte do vídeo, o que é interessante, que a Gênesis foi a primeira boate de São Luís a ter um telão. E um telão que rolava os vídeos, os shows. Sim. Né? Tanto aquele clipe no meio da sequência dance, no meio da noite, quanto aqueles shows, ou aquela sequência de videoclipes no início da noite. Isso era uma marca registrada da Gênesis. Você chegava lá mais cedo, e aí você tinha aquele show do Gênesis lá, Sim. Phil Collins, né? Pink Floyd, um Led Zeppelin ali no começo. Uma coisa inédita, que a gente traz esse show diretamente dos Estados Unidos. Ao contrário de hoje, que você tem toda uma facilidade, né? Você vai lá para as redes sociais, a internet, você vai e consegue baixar um show. Naquela época a gente tinha que buscar lá. Então nós íamos para Miami, nós íamos para São Paulo, Rio, garimpar essas coisas. Aí a gente trazia em primeira mão para cá. Então todo mundo deve lembrar bem dos shows que assistia no começo da Boate Gênesis ali no início. Uma outra marca registrada
eram aquelas músicas lentas, né? Sim. E nessa festa também, como são 5 DJs, né? E eu me dispus para não brigar com a galera que gosta muito, né, dos sets mais dançantes e tudo, e eu gosto muito, sou cobrado, eu vou fazer, então vou abrir o evento com um set, aquelas lentinhas daquela época, e devagarzinho nós vamos aumentando a BPM, mas vai ter aquela sequência lenta, vão ter os vídeos, vocês tinham na Gênesis, ou seja, vai ser para relembrar. E também era outra marca registrada da Boate Gênesis, as lentinhas no comecinho ali. As lentas eram no início e no final. Hoje não dá mais para fazer no meio da sequência. A gente fazia ali pelas 2h30 da manhã, a gente dava uma quebrada e tinha a lentinha de novo. Mas nós vamos fazer no início e provavelmente eu que vou fazer toda essa sequência no imperdível. Galera, participe dessa festa. 3 de dezembro. Eventos, lá no Araçagi, pela primeira vez, a Boate Gênesis vai comemorar seu aniversário lá. E como eu estou prometendo aqui, com uma sequência totalmente feita em vídeo, com um DJ especialmente vindo de Belém para cá, o VDJ e o Marcelo Paes. Que bom, estaremos lá se Deus quiser, vai ser massa. Tá vendendo ingresso aonde é? Bilheteria digital? Estamos comercializando os ingressos, como sempre, na Quarup do Tropical Shopping e na bilheteria digital. Então não tem motivo para não perder. E tá tudo aí nas redes sociais. Você entra no canal Gênesis Forever, lá você tem todas as informações, né? Você tem todas as promoções, tem casadinha, né? Camarotes já estão esgotados, mas ainda tem mesas. Então adquira logo seu ingresso e não fique fora. Vai ser massa. Entre nessa festa. Com certeza estaremos lá, se Deus quiser. E Salim, falando já de dance, uma coisa que sempre assim me trouxe curiosidade é a cena dance atual, sabe? Certo. Eu particularmente sinto falta de uma boate em São Luís, né? Eu não sei, na tua opinião, se hoje em dia, com esse cenário todo, uma casa, não diria daquele porte, Gênesis ou extravagância, não. Mas, pô, por que não tem uma casa aqui, uma boate aqui? Como é que você avalia essa cena dance atualmente? Eu estive agora em São Paulo. Tem familiares lá, tem filha morando lá, irmão, e passei uns 10 dias em São Paulo e dei uma olhada lá como é que tá a cena lá. Para você ter uma ideia, São Paulo, a capital com mais de 10 milhões de habitantes, né, sei lá, 12 milhões, sim. Tem 2 casas noturnas, assim, no estilo que seria a Gênesis aqui hoje. Tem a History e tem a Lamelight. Então, uma casa daquele tamanho, uma capital daquele tamanho, tem uma casa, 2 casas, 3 casas. Então, São Luís, se coubesse hoje uma casa, não seria nem do porte que foi a Gênesis, que era uma casa para 600, 800 pessoas. Seria uma casa menor. Sim. Acredito que uma casa na metade do tamanho da Gênesis, para 300 pessoas, por exemplo, talvez tivesse um público frequentador. A cena de São Luís mudou muito. No nosso tempo tinha a Gênesis, outras casas noturnas, mas não tinham tantos shows, tantos barzinhos com música ao vivo, como a gente vê hoje. Não tinha Lagoa, não tinha Litorânea, né? Então a gente não tinha essa concorrência desses locais. A cena mudou um pouco, né? As pessoas agora preferem ir para um barzinho, para um restaurante, ficar até tarde e não saem para a boate. Naquela época você ficava no barzinho no máximo até meia-noite. Tanto é que nós tínhamos na Gênesis a promoção Cinderela, foi uma promoção que eu criei, que até meia-noite as mulheres acompanhadas não pagavam. O que acontecia? Até meia-noite, 15 para meia-noite, por exemplo, na frente da Boate Gênesis tinham centenas de mulheres, de garotas, né? Para entrar nessa promoção, porque bastava você chegar lá, comprar o seu ingresso, aí ela já ganhava o dela, entrar. Mas isso até meia-noite. Depois de meia-noite, então foi um sucesso essa promoção. E por quê? Naquele tempo a base, como você está falando, ficava no máximo até 1 hora. No máximo 1 hora todo mundo ia para as boates. Hoje você vai no barzinho, 2, 3 horas, tá todo mundo lá, tá cheio. E quem que vai sair nesse horário para ir para uma casa noturna, pagar o ingresso? O cara já tá naquele barzinho ali, já tá ouvindo uma música. Então mudou muito a cena nesse aspecto. Além do caso de ter muitos shows, aqui em São Luís tinha poucos shows naquela época, hoje tem muitos shows, tem muitas atrações. Pois, pela minha vontade, teria que existir uma casa noturna aqui, porque eu praticamente não tenho para onde ir. Eu vou nas nossas festas temáticas, ou nos shows, né, ou nos restaurantes, nos barzinhos, mas não tem uma casa noturna que eu frequente. Eu gostaria muito, eu gosto muito de dançar, minha mulher gosta muito de dançar, eu amo música, a música para mim é alimento, né, eu respiro música, e não tenho realmente. Preciso viajar, preciso ir aqui para São Paulo, Rio, BH,
Belém, para poder curtir uma casa noturna. Rapaz, eu lembro assim que até a forma das pessoas observarem a boate era diferente. Era um acontecimento, você era todo arrumado ali, né? Parecia que estava indo para a particularidade da Gênesis era as pessoas se arrumavam, compravam roupa para ir para a Gênesis. Inclusive tem um fato curioso. O programa do jornalista Zé Raimundo, que tinha naquela época, um programa que ele tinha na televisão, tinha um tesouro, baú do tesouro, alguma coisa assim, que a pessoa sorteava e podia fazer um pedido. Teve uma vez uma pessoa que ganhou lá o prêmio. O que ela queria? Ela queria conhecer a Boate Gênesis. Era o maior desejo dela, conhecer a Boate Gênesis. E nós viabilizamos com ele todo. Pô, pra você ter uma ideia, 15 anos na Gênesis. Os 15 anos lá foram os desfiles que tinham na Gênesis. Gênesis. As grandes modelos, né, todas desfilavam lá. Nós tínhamos o Garota Gênesis, que era um concurso que era tão concorrido quanto o Miss Maranhão, o Miss Gênesis. Primeiro foi Garota Gênesis e depois virou Miss Gênesis. Mas o Miss Gênesis estava mais concorrido em alguns períodos do que o próprio Miss Maranhão, para você ter uma ideia. É a força da marca, né? Como é que aquela casa, né, mexeu com a cidade, mexeu com o público. Tinha as melhores do ano, outro grande evento que o Arsenio Filho fazia, que ele apresentava todas as músicas mais tocadas no ano no telão. Os clipes daquela música. E essa festa era lotação máxima e tudo, não dava para quem queria. Então, quer dizer, muitos eventos. E para não esquecer da domingueira, né, que a minha vida toda eu comecei na domingueira. Eu comecei a minha vida não como DJ, mas como frequentador de boate na Jaguar, ficar lá no Jaguarema, na domingueira, na Zig Zag, que era lá no Lítero, domingueira, a própria 707, frequentei a domingueira. E para contemplar esse público, nós fizemos a Pipoca Dançante. Nós criamos a Pipoca Dançante. Foi muito. Que era aos domingos em 2 etapas. Ela começava das 4 às 8 para menores mesmo, crianças, né, de 3 a 10 anos, 11 anos, e das 8 à meia-noite a partir dos 13 anos. Mas os maiores de 18, né, não entravam, era meio barrado. Então, ia de carona. Você tinha a opção de ter a Gênesis na sexta-feira, festas temáticas, Good Times, Disco 80, até que enfim a sexta-feira, ou um desfile, um show. Houve um período que nós trazíamos shows de artistas consagrados nacionalmente. Trouxemos Tunai, trouxemos muitos artistas consagrados naquela época, muito pessoal de Minas, 14 Bis, né, Flávio Venturini, Tadeu Franco, todo esse pessoal fechou aqui em São Luís. E também o pessoal da terra, nosso querido, saudoso Papete, né, Beto Pereira, Tribo de Já, todos fizeram show lá na Gênesis. Então a gente fazia um show de renome nacional, uma vez por mês, e toda quinta-feira era a Boate que é um espetáculo, o projeto de a Boate que é um espetáculo, Gênesis fazendo show. Que bom, cara. A Gênesis era uma casa que tinha que se desdobrar em várias, né? Ou seja, ela era uma casa de show. Sexta-feira uma casa temática com flashback, sábado uma boate, a melhor da cidade, músicas atuais, e aos domingos a domingueira, a Pipoca Dançante para garotada. Pois bons tempos, né? Por isso que eu sou um cara meio saudosista, assim, eu sempre defendo esse tipo de evento, porque quem viveu aquilo ali que sabe, né? Então, e por isso é que todas as festas que a gente faz, as festas temáticas são muito concorridas, né? Os ingressos se esgotam, e lá você revê todos aqueles amigos, você revê todo aquele clima daquela época, é muito legal. Então a gente não vai deixar de fazer esses eventos temáticos para que você encontre a sua turma, para que você ouça as músicas que você curtia naquela época, para que você veja as pessoas que você nunca mais viu, ou seja, Gênesis Forever. Gênesis 3 de dezembro, não percam, repito aqui. Meu amigo Salim, uma coisa também que eu gostaria de saber de você, assim, tu acompanhas o cenário atual de DJs daqui da ilha? Você acompanha? Tem alguém assim que chama atenção? Não, eu não acompanho a turma nova. E há muito tempo que eu passei o fone de ouvido para eles, para essa turma nova, né? Não tenho como te dizer. A minha área é flashback, né? Então eu gosto, eu curto, eu toco só anos 70, um pouco dos anos 80.
A Disco Music foi o que me seduziu a vida toda. Dana Summer, Gloria Gaynor, Tina Charles, Barry White. Então eu sou louco por esse tipo de música, né, a Disco Music, e trabalho com isso. E a galera mais nova, né? São as tendências mais novas. Então, o que eu conheço é a galera que trabalha até os anos 90. O pessoal do Hot Mix, sim, são nossos amigos. E os DJs, André Fernandes, também é do meu período. E a nossa equipe, né? Ricardo Pacífico, sim, Álvaro Carneiro, Arsenio Filho, Walter Júnior. Então, esse pessoal é o pessoal que eu tenho mais convivência. E eu não sei hoje te dizer quem é que está tocando. Gosto muito também do Jorge Choari. Jorge Choari tocou muito lá na praia, naquele Porto Livre, lembra? Tem um cara aqui ali que ele tem um gosto musical maravilhoso e gosto muito do som dele. O Sandro Ricardo também trabalhou conosco, participou do nosso DVD. O Sandro Ricardo também, eu acho que é essa mesma linha que eu trabalho, né? Ele trabalha muito com flashback. São pessoas que eu posso dizer que eu conheço, que eu tenho um bom relacionamento. Fora disso, eu não tenho acompanhado a galera. Eu sei que tem muita gente boa por aí, muita gente boa. Sim. Salinha, assim, até nessa tua resposta, tem um caminho de uma outra pergunta. Com relação ao que você já ouviu nesses mais de 40 anos aí, o que te chamou a atenção? Você me falou que foi a Disco Music, né? Também gosto muito, acho que foi a base do que veio depois, né? A Disco foi o que... Quanto mais te marcou? Marcou até hoje a Disco porque ela nunca saiu de cena, né? E da Disco vieram todas as variações, né? O Ítalo, o House, né? Logo após a Disco veio o funk. Esse funk como a gente conhece. Mas esse funk aí... O funk como a gente conhece do Rick James, por exemplo, né? Aquele funk dos anos 70, 80. Agora, o que eu vi, a evolução que eu vi da música foi New Wave evoluiu. O New Age, né, que a gente pode ver, U2, né, um expoente desse New Rock. New Wave, New Rock, né, e também aqui no Brasil o rock nacional, o rock brazuca. Ele foi uma fase que me surpreendeu bastante, ou seja, uma coisa que ficou, que até hoje tem expoentes, né, desse tipo de música aí. Eu vi essa variação. Agora, dentro da dance, as variações foram todas baseadas na base da Disco Music. Eu não vejo assim algo. Por exemplo, houve a música eletrônica, houve o advento da música eletrônica, mas eu conheço a música eletrônica, até estava conversando com você lá do Kraftwerk. Sim. O Kraftwerk, para mim, é o precursor de toda essa música eletrônica. Então eu conheço ele lá naquela época. Então depois do computador, depois começaram a fazer as músicas através do computador. Mas quem começou tudo isso foi o Kraftwerk, e eu acho que também houve uma boa evolução. E destaco um grande produtor, sou fã dele também. Ele produziu a minha musa da música, que é a Dana Summer, foi o George Moroder. Esse cara, para mim, é um mago. Esse cara foi um cara que pegou e conseguiu levar um pouco da eletrônica lá para a Disco Music. Destaco também o Serrone. Né? Serrone é um outro maestro, produtor maravilhoso, aí o cara ficou para a história. Gosto demais dessas duas figuras lá do meu tempo. São pessoas realmente importantes, influentes. Eles continuam em atividade, né? O Jorge Moroder deve estar com uns 80 anos, mais ou menos, ali. Continua em atividade. O Serrone um pouco menos, mas continua em atividade, produzindo aí, sendo relevante. Tem também o outro mago, né? O Quincy Jones. Quincy Jones foi o responsável pelo aquele disco Thriller do Michael Jackson. Então esse cara é um monstro, eu adoro ele também. Até acrescentaria mais um produtor, o nosso amigo do livro lá, o Nile Rodgers, né? Do Chic. E aí falando, claro, já ia falar mais pop, Disco Music, né? Não existiria a Disco Music como nós a conhecemos se não fosse o Nile Rodgers, que é o criador do Chic, né? E produtor de Diana Ross, né? Produtor de David Bowie, Duran Duran, Madonna, uma galera. Que você imaginar aí, tudo passou pela mão. E além dele ter criado um estilo próprio, né? O Nile Rodgers, ele conseguiu criar um estilo de tocar guitarra que marcou. Seria, se fosse trazer para cá, seria o Jorge Benjor. Sim, né? Verdade. Aquele swing do Jorge Benjor foi o que o Nile Rodgers conseguiu. Bom. Sou fãzaço dele. E não existiria a Disco Music se não houvesse o Nile Rodgers e sua banda, eterna banda, o Chic. E eu até recomendo, vocês estão vendo aqui, as capas dos livros que a gente está falando aqui, tanto do Kraftwerk quanto do Nile Rodgers, estão vendo aqui. Quem gosta de ler, pessoal, leiam, vai fazer muito bem para vocês ter mais informação sobre
música como um todo. Eu recomendo. Recomendamos aí, né? Meu amigo Salim, uma pergunta um pouco mais envolvendo um DJ aqui, mais atual. O Alok. Pois não. O que você acha dele, assim? Eu acho que o Alok hoje é o maior DJ que já houve, né, no Brasil, né, o maior representante da categoria do DJ. O que eu posso comparar com ele lá para trás era o Ricardo Lamonier. Ricardo Lamonier foi um DJ que inclusive trabalhou nos Estados Unidos, trabalhou em Nova York. Era o cara lá da New York City Disco, aquela famosa New York City, aquela discoteca lá do Rio de Janeiro. E esse cara gravou vários discos, foi o cara que levantou o nome, tirou o DJ de dentro de uma cabine escondida e botou o DJ ali para aparecer pro primeiro público. plano. Gravou vários discos, inclusive nas capas do disco, ele estava com as pessoas assim na mão, não sei se você lembra desse disco. Procura aí New York City, 1, 2, 3. Vou procurar. Né? Não me recordo. Ele tá com as pessoas assim na mão. Ricardo Lamonier morreu precocemente, uma morte misteriosa. E foi o que seria hoje o Alok. Foi o cara que... Alok, ele já pegou essa parte da eletrônica, né, da batida eletrônica, ele faz as músicas dele. E o estilo do Alok, eu acho que é perfeito para a cena atual. É um estilo que serve para você colocar em um comercial de telefonia, né, de produtos assim eletrônicos, perfeito. Eu não sou fã do som que ele faz. Sou fã dele, sou fã da projeção que ele deu pro Brasil, pro DJ, mas o som que ele faz com a batida eletrônica e tudo, eu não sou dessa época, então eu não assimilo bem. Já minha filha, que tem 30 anos, não perde uma apresentação dele, já foi em Réveillon que ele tocou e gostou muito. Mas eu só faço essa ressalva aí, né? Essa ressalva, porque eu não curto realmente já esse tipo de música, já não é do meu agrado. Mas o cara é fantástico. O que ele fez pelos DJs e a projeção que ele deu pro Brasil, inclusive o pai dele é DJ, né? O pai dele pai dele DJ, o nome dele é Alok mesmo, não é nome. Não é nome. Eu pensava que era apelido, mas não é nome artístico, é o nome dele e o cara, pô, fantástico, tá aí. Isso aí tem que se respeitar, né? Não faz o meu gosto de música, porque eu vim lá de trás, eu gosto mais da coisa mais instrumental, mais com uma orquestra, mais um Barry White, né? Um Billy Paul, aquela coisa mais bem instrumental, mas acho que foi a melhor coisa que podia acontecer pra gente, foi um Alok. Sim. E Salim, no caso dessas cenas fora do Maranhão, né? Você convive no Maranhão aqui, tem experiência fora daqui em São Paulo, Belém também, né? Você destaca ali, além do Maranhão, São Paulo, um local especial, assim, pô, essa cena, esse local aqui tem a dance assim no sangue. Eu destacaria Belém, porque Belém ele é quase igual a São Paulo, tecnicamente falando, o DJ lá e o bom gosto que eles têm lá com a música. E curtia muito o Rio de Janeiro, estou um pouquinho afastado do Rio de Janeiro, né? Faz tempo que. Mas aqui na Gênesis nós trouxemos muita gente. Só do Rio de Janeiro, Marcelo Memê Mansur, um dos maiores DJs do Brasil, né? Trouxemos o Tony de Carlo, né? Trouxemos do exterior o DJ Tragic. O DJ Tragic fez os 11 anos do aniversário de 11 anos da Gênesis. Então, agora é o que eu estou te falando. Eu, como não estou mais nessa cena, eu destacaria Rio, São Paulo, Belém e São Luís. São Luís tem muita gente boa, tem muitos DJs, muito técnicos, os caras aqui têm evoluído muito bem. E graças a Deus eu posso ter contribuído de alguma forma para isso. Porque na Boate Gênesis foi, posso dizer, uma universidade para todo mundo. Então a gente pautou ali aquele estilo musical, pautamos aquela técnica, o equipamento. Então de lá, a partir daí vieram as grandes casas de São Luís. Depois da Gênesis veio Extravagância, veio Fábrica, vieram várias casas já dentro daquele padrão que iniciou na Gênesis, porque antigamente tudo era muito precário, tudo era muito rústico em termos de equipamento, em termos de iluminação, não existia quase nada em São Luís. Para você ter uma ideia, eu montei uma casa com o equipamento que eu tinha dentro da minha sala, eu levei para montar uma casa. Hoje isso aí seria inimaginável. Pois é. Pô, Salim, queria te agradecer pelo papo. É sempre bom conversar contigo, aprender contigo. Eu gosto muito de conversar contigo, porque você é a história viva aqui, né? Obrigado. Dessa parte, não só de dance music, mas de entretenimento, né? E aguardando sempre.
Então é um prazer estar contigo conversando, é um amigo, é um grande tricolor assim como eu, né? Fã de música assim como eu, e é muito bom conversar contigo. Gostaria de saber, né? Os teus próximos projetos, o que vem por aí, o que você tem em mente em fazer ainda esse ano que vem, se puder adiantar pra gente alguma coisa aí. Os fãs, você tem muito fã aqui, com nós certeza. Estamos encerrando os eventos da Gênesis esse ano, né? Então ano que vem, com certeza vão ter novos eventos da Gênesis, do título Gênesis Forever, né? Aniversário da Gênesis, Good Times, Gênesis Forever, que é um outro evento que nós fazemos, e nós pretendemos expandir esse tipo de evento, fazer mais eventos, fazer eventos fora daqui da cidade também. Nós temos convites para tocar em outras cidades. Legal. E com certeza nós vamos expandir um pouquinho mais, abrir o leque desse evento, em vez de ser 2, 3 eventos, fazer um pouco mais. Que bom. Ano passado, este ano, eu completei 40 anos de noite, né? Comemorei lá no Ila Gastrobar, no Good Times. Foi um evento de grande sucesso. Pretendo também repetir eventos nesse padrão, menores, para 300 pessoas mais ou menos. E os eventos Gênesis normais são acima de 600 pessoas. E aí, graças a Deus, com muito sucesso, como sempre. Salim, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Alessandro. Saúde sempre, meu amigo. É um prazer. Território Maranhense, estamos por aqui também, lá no Casa dos Clássicos. Você que não segue a gente, segue, se estão vendo aqui as nossas redes sociais todas, tanto da gente quanto da Gênesis. Não sigam e não percam a festa dia 3 de dezembro, vai ser massa. Estaremos lá prestigiando, porque música boa, meu amigo. Te vejo lá. Palazzo Eventos, fica ali no Araçagi, próximo ali ao Marista do Araçagi. É uma casa magnífica, a melhor casa de São Luís, em termos de estrutura, som, iluminação e conforto. E pela primeira vez, aniversário da Gênesis lá, trazendo uma grande novidade, que é um DJ Marcelo Paes, de Belém, que vai fazer o set dele totalmente em vídeo. Espero vocês lá, conto com a presença de todos, adquira logo sua mesa sem ingresso antes de esgotar. Entre nessa festa. Pois é. Então, galera, valeu. A gente se vê em breve com mais alguma entrevista, mais um bate-papo bacana aqui no nosso projeto Território Maranhense. A gente se vê em breve aí. Valeu, pessoal. Abraço. Valeu.